Um milagre chamado perdão. Psicografia de Sulamita Santos. Pelo Espírito, Margarida da Cunha. Sinopse. Romance ambientando na época do coronelismo. Alice decide lutar pelo amor de Leôncio no início do século XX. Conseguirão viver essa intensa paixão? Homem rude, de poucas palavras, Teotônio é um fazendeiro rico e muito respeitado, que comanda com um pulso firme suas terras e a política da região. Apesar de honesto e íntegro, não deixa de se utilizar de sua influência para envolver os eleitores e angariar votos para seus candidatos. Ele é o grande coronel que a tudo comanda. Sua filha Alice, atendendo ao desejo do pai, vai para a capital estudar e se tornar professora. Enquanto isso, Teotônio providencia a construção de uma escola em que Alice alfabetizaria os colonos da fazenda e seus filhos. Leôncio é o mais novo colono. Seus bons modos e beleza singular acabam por despertar os sonhos das donzelas da fazenda, porém, seu coração bate mais forte apenas por Alice, que, ao voltar formada da capital, se vê diante do impasse de viver um amor impossível. Como fazer para viver aquela paixão? Como vencer a resistência de seu pai? Tudo parece muito difícil. Jovem e impetuosa, Alice decide levar esse amor adiante, sem imaginar o preço que pagaria, por viver numa época de autoritarismo e crimes cometidos em nome da honra. Ambientada na época do coronelismo, nos convida a uma reflexão profunda acerca do valor do perdão, por intermédio de uma emocionante narrativa, na qual o destino de pessoas muito diferentes em uma sociedade preconceituosa revela a necessidade dos ajustes reencarnatórios como sagradas oportunidades de harmonização entre espíritos em processo infinito de evolução. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 1. Teotônio, um homem da política. Coronel Teotônio entrou em casa muito irritado, afinal, as eleições se aproximavam e seu candidato não estava à altura de sua nomeação. Ao encontrar a esposa, disse-lhe: Clementina, não quero almoçar, mande o menino Juca ir até a fazenda de Galdério chamá-lo até aqui, preciso ter uma conversa com aquele inútil. Clementina sabia que, quando o marido estava irritado, o melhor era não contrariá-lo. Ao entrar na cozinha, a esposa do coronel disse a Almerinda: Hoje se o patrão está com um humor do cão, tudo por causa dessa maldita política. Almerinda, que mexia em uma panela de feijão, respondeu: Dona Clementina, o patrão sempre foi assim, a política é a única coisa que o faz perder a fome. Clementina, olhando para Almerinda, comentou: Quando me casei, Teotônio vivia dizendo que não gostava de política, pois os coronéis sempre colocavam no poder quem eles bem entendessem. Quando criança, observava o quanto minha mãe odiava o fato de meu pai viver metido em política e principalmente a maneira translocada de enriquecer, monopolizando os eleitores. Papai vivia fazendo discursos políticos inflamados e convencia os amigos a votarem sempre em quem ele queria. Ao conhecer Teotônio, pensei que comigo as coisas seriam diferentes, pois ele me parecia diferente. Mas, com a convivência com meu pai, ele aprendeu não só a gostar de política como também a fazer política na venda dele. Com o passar do tempo, descobri que meu marido saíra meu pai, pois até mesmo suas palavras ele usava nos discursos para envolver os eleitores, fazendo-os votar em quem ele queria. Soltando um suspiro, continuou: Faz 10 anos que meu pai se foi, e as coisas nesta casa continuam na mesma. Só se fala em política no café da manhã, na hora do almoço e no jantar, isso quando ele não chama a Januário, Fabrício e Mariano para suas conversas. Almerinda era uma mulata encorpada de pouco mais de 50 anos. Sua beleza era de chamar a atenção. A patroa não devia apoquentar as ideias com a política do coronel Teotônio, falou ela, pois ele nasceu político e nada o fará mudar. Clementina, irritada, retrucou:
É isso que me preocupa, pois Teotônio, ao pensar só em política, mandou nossa filha para a capital, para ser professora, mesmo contra a vontade dela. E, como ele só pensa em política e nesses malditos candidatos, ele esquece que tem uma família. Desde que nossa filha foi embora, estou me sentindo completamente sozinha nesta casa. Graças a Deus que tive uma filha mulher, pois, se fosse homem, o pai certamente o obrigaria a se tornar político, assim como ele. Almerinda, ao se lembrar do nascimento de Alice, comentou: a casa não é mais a mesma desde que Alice foi embora. Já não se ouvem mais as gargalhadas da menina e de Antônia, que corriam pela casa e por esses pastos sem fim. Clementina, alterada, falou: qualquer dia desses vou ter uma conversa muito séria com Teotônio e dizer a ele o quanto sinto falta de minha filha. Almerinda, sorrindo, aconselhou: Dona Clementina, não diga nada ao coronel. A senhora sabe como ele fica bravo quando alguém vai contra as ordens dele. Clementina, que via em Almerinda uma amiga, disse com amargura: Teotônio mandou nossa filha à capital para ser professora, esse é o sonho dele. Pense por outro lado. Aqui na fazenda a maioria não sabe ler nem escrever. Com isso ele ajudará as pessoas a conhecerem as letras. Clementina pensou um pouco, então disse: você tem razão. E, além do mais, minha filha logo voltará para casa e será uma professora, tal como o pai dela quer. Clementina logo se lembrou das ordens do marido sobre chamar Gaudério, então perguntou: onde está a Juca? Almerinda pensou por alguns instantes antes de falar. Ele estava aqui ainda há pouco, acho que está na horta. Clementina, olhando para a jovem Olinda, falou: Olinda, procure Juca e diga que preciso falar com ele. Sem dizer nada, a moça foi atrás de Juca. Ao chegar à horta, ela encontrou Juca molhando o canteiro e, de senho fechado, avisou: Juca, Dona Clementina o aguarda na cozinha. Juca, irritado, perguntou: o que eu fiz desta vez? O coronel e Dona Clementina só me chamam quando querem me dar bronca. Olinda, com um olhar matreiro, comentou: você é quem deve saber. E, se receber broncas, bem feito para você, que não sabe ficar com a língua fechada dentro da boca. Juca, temendo uma reprimenda, deixou a lata de água ao lado do canteiro de alfaces e rapidamente se dirigiu à casa grande. Ao entrar na cozinha, o rapazote viu a patroa à sua espera e, com voz trêmula, perguntou: a senhora mandou me chamar? Clementina, em tom sério, disse: o patrão quer que você vá à fazenda de Gaudério e diga a ele que o coronel o aguarda aqui antes do almoço. Mas quem vai terminar de aguar a horta? Juca indagou. Como sabe, o calor costuma judiar das hortaliças. Clementina, fingindo contrariedade, tornou: você. Quando chegar, termine o que estava fazendo. Dona Clementina, não vou conseguir chegar à fazenda de Gaudério antes do almoço, Juca argumentou. Uma légua é muito chão. Clementina, percebendo que o menino tinha razão, respondeu: atrelhe o cavalo Ventania e volte logo, pois, se o almoço for servido e o senhor Gaudério não estiver aqui, o coronel vai ficar muito bravo, e você o conhece muito bem quando está irritado. Juca, sem nem pedir licença, foi atrelar o cavalo Ventania, para chegar logo a seu destino. Clementina, ao ver Juca sair correndo, comentou com um sorriso: todos nós gostamos muito de Juca, ele é obediente e honesto. E fofoqueiro também. Almerinda juntou: se quiser saber de alguma coisa é só perguntar a Juca, que ele sabe tudo o que acontece, tanto aqui na fazenda como na vila. Clementina, com voz mansa, contrapôs: Almerinda, aprenda uma coisa. Ninguém é perfeito. Voltando a atenção para seus afazeres, perguntou: o almoço já está pronto?
Está quase pronto. Olinda até já arrumou a mesa. Ótimo. Vou avisar ao Teotônio que Juca foi chamar Gaudério. Clementina bateu levemente a porta do gabinete de Teotônio e sorrateiramente foi entrando. Teotônio, apesar de ser o homem mais rico da região, não tinha bons modos, e de maneira grosseira perguntou: "O que faz aqui, Tina?" Clementina, acostumada aos modos do marido, ignorou a pergunta e apenas comentou: "Por que não vem almoçar até que Gaudério chegue?" Mandei Juca ir a cavalo para que voltasse logo, afinal o menino tem muito o que fazer. Teotônio pensou por alguns instantes. Gaudério está me tirando o apetite. Em seu último comício, ele disse que vai consertar a ponte do Riacho Vermelho, mas onde ele conseguirá verba para isso? Embora a maioria costume mentir para se eleger, não aprovo tal tipo de coisa. Clementina, irritada, respondeu: "Você foi prefeito e sabe muito bem que o governo não libera verba para determinados fins. Por que não disse isso a ele?" O coronel, transtornado, gritou: "Mas eu disse isso para aquela mula. Ele acha que iludindo o povo vai conseguir se eleger como prefeito. Meu mandato está chegando ao fim, e para que eu continue a enfrentar Matias, que também está dizendo a mesma coisa, não posso permitir que Gaudério faça promessas que não poderá cumprir. Quantas vezes fui à capital da província mendigar dinheiro para melhorar a cidade, mas nada consegui. O deputado Romão, quando foi para se eleger, veio procurar ajuda, mas, agora que preciso da ajuda dele para fazer algo por essa gente, ele não me recebe. Deixe para pensar nisso depois. Vamos almoçar", falou Clementina. Teotônio pensou por alguns instantes, então decidiu que iria almoçar e conversar com Gaudério assim que ele chegasse. Levantou-se e acompanhou a esposa até a mesa. Teotônio, como sempre fazia, colocou o guardanapo na camisa, fazendo-o de babador, e não parava de falar, mesmo estando com a boca cheia de comida. Ele comentava: "Matias está se aproveitando das mentiras de Gaudério para jogar o povo contra mim. Quando eu me encontrar com Gaudério, vou esganá-lo." Clementina, que não aguentava mais aquele assunto, disse: "Teotônio, deixa a política para depois, agora vamos comer em paz." Alterando a voz, o coronel retrucou: "Como posso comer em paz se Gaudério está jogando minha reputação na lama? Você acha que ainda vou conseguir comer em paz?" "Clementina, você também está contra mim?" A mulher, irritada em ser obrigada a ouvir sobre política à mesa, respondeu: "Teotônio, temos tantas coisas para falar, e você só pensa em política. Mamãe foi obrigada a conviver com isso sua vida inteira, e agora vejo que seguirei os passos dela." O coronel, meneando a cabeça em um gesto de descontentamento, perguntou: "Então, sobre o que pretende conversar?" Clementina tornou: "Por que não começar por nossa filha?" O coronel, irritado, retrucou: "Você já vai falar sobre Alice. Nossa filha está estudando para ser professora, e isso é o que importa. Você quer que nossa filha se torne professora somente para alfabetizar esses pobres coitados e angariar mais votos em sua próxima campanha?" O coronel, irado, replicou: "Isso não é verdade. Todo pai sonha que a filha se torne professora e, além do mais, aqui na fazenda há muita gente para ele ensinar." Clementina, com lágrimas nos olhos, queixou-se: "Faz 3 anos que Alice foi embora para a capital da província, mas você nunca me perguntou o que eu achava de sua ausência. Você é egoísta e não pensa em meus sentimentos de mãe. Desde que nossa filha nasceu, nunca havíamos nos separado. Ela estudou em casa quando Dona Georgina vinha lhe dar aulas, mas para você não bastava que nossa filha soubesse ler, escrever e tivesse boas maneiras. Você a quer como professora somente porque a filha do senhor Matias também é a professora."
Teotônio não gostava de discutir com Clementina, afinal, sabia que logo ela começaria a chorar, e ele não suportava ver lágrimas escorrendo no rosto da esposa. Tentando contemporizar a situação, falou: logo nossa filha se formará professora, portanto acalme seu coração que, assim que ela voltar, só sairá desta casa casada com um rapaz de bem. Clementina sabia que, embora seu marido fosse grosseiro por natureza, uma de suas qualidades era honrar a palavra, e, desse modo, abriu um largo sorriso. Teotônio, você é um bom homem. Só tem um defeito, que é viver metido em política. Teotônio era um homem de estatura mediana, glutão por natureza, tendo uma pança imensa e farto bigode. Sempre usava calças largas com suspensórios e camisa branca, além das botas de cano longo que reluziam ao sol, pois fazia questão de que Juca as engraxasse todas as noites. Embora Teotônio não fosse um homem de atrativos físicos, Clementina aprendera a amar imensamente o marido, pois, ao mesmo tempo em que demonstrava ser grosseiro e durão, emocionava-se facilmente com algumas coisas. Não era incomum ver os olhos dele úmidos, ora de alegria, ora de raiva. Para o coronel, nada era mais importante que sua família, embora na maioria das vezes ele colocasse os interesses políticos à frente dela. Alice nascera 3 anos depois que Teotônio e Clementina haviam se casado, o que fizera o coronel espalhar em sua venda que logo nasceria seu filho homem e herdeiro, mas para sua surpresa nascera uma menina. O coronel sentiu-se frustrado com o nascimento da filha, pois ansiava imensamente por um menino. Porém, como a vida costuma surpreender a todos, fizeram com ele, ofertando-lhe uma linda menina. Alice recebera o nome da mãe do coronel, e foi com alegria que ele, juntamente com a esposa, a batizara. Teotônio, ao pensar em como a filha sempre fora carinhosa com ele, e Peralta nos tempos de criança, logo se emocionou. Tina, logo nossa filha voltará para casa. Confesso que também não suporto sua ausência. Clementina, ao ver os olhos úmidos do marido, beijou-o ternamente no rosto sem nada dizer. Juca entrou na copa e, com uma postura humilde, anunciou: Coronel, o senhor Gaudério disse que virá logo depois do almoço prosear com o senhor. Irritado, Teotônio gritou: quando mandei que chamasse aquela mula vestida era para vir no mesmo instante, e olha, Clementina, ele ainda vai almoçar, mesmo depois das besteiras que anda fazendo. Clementina, controlando a própria irritação, respondeu: melhor assim, não gosto que fique sem comer. Depois você conversa com o compadre. Teotônio, tirando o guardanapo do colarinho da camisa, declarou: perdi a fome. Clementina, com seu jeito manso, contemporizou: por favor, vamos comer em paz. Depois você fala com o compadre. Teotônio voltou a colocar o guardanapo no colarinho e passou a comer rapidamente, a fim de sair logo da mesa. Depois do almoço, já em seu gabinete, o coronel ouviu uma leve batida à porta. Gritando, falou: entre. Pensou que fosse Gaudério, mas, para sua surpresa, era Terêncio, seu capataz, que, com o chapéu nas mãos, falou: Coronel, o senhor Matias está mudando acerca de lugar, entrando um pouco mais em suas terras. Indignado, o coronel berrou: não acredito que aquele desavergonhado do Matias esteja mudando acerca de lugar. Vou lá agora mesmo, e mandarei que voltem a cerca no lugar. Ele quer o pedaço da minha fazenda porque tem água. Pegue 5 homens e diga para me esperarem em frente à casa grande. Diga para trazerem os rifles, pois essa questão só será resolvida a bala. Terêncio, sem nada a retrucar, fez exatamente o que o coronel havia lhe ordenado e, em menos de 10 minutos, os capangas do coronel já estavam a postos esperando que ele saísse. O coronel, ao ver os homens já à sua espera, pegou sua garrucha e rapidamente montou em seu cavalo, enquanto os capatazes o seguiam.
O coronel ia à frente dizendo: se for preciso, atire, que eu arco com as consequências. O coronel sabia que, mesmo que ordenasse um assassinato, não iria preso, pois contava com sua imunidade política e seu prestígio. Ao chegarem à divisa da fazenda, encontraram 4 homens derrubando a cerca. O que estão fazendo? O coronel gritou. Um dos homens de Matias respondeu: estamos apenas cumprindo ordens, coronel. O senhor Matias mandou que derrubássemos a cerca e a fizéssemos 5 metros à frente. Irritado, o coronel gritou: ninguém vai mudar 1 centímetro da cerca para entrar em minhas terras. Onde está o cachorro do seu patrão? Um dos homens respondeu: está na casa grande. Devolvam a cerca em seu lugar que eu mesmo vou falar com Matias, o coronel berrou. Os homens decidiram obedecer às ordens do coronel, pois viram que seus capatazes estavam armados até os dentes e temiam um tiroteio. O coronel observou por algum tempo os homens de Matias reconstruírem a cerca e, olhando para seus jagunços, instruiu: vamos até a fazenda daquele desavergonhado do Matias, pois tenho umas pendengas para resolver. Os homens, que estavam montados, obedeceram ao coronel, seguindo-o até a fazenda do inimigo político e vizinho de fazenda. Ao chegarem lá, a esposa de Matias estremeceu, afinal sabia que quando os 2 homens se aproximavam não raro discutiam. O coronel, entrando na sala da casa grande, falou: Dona Rosa, preciso ter um dedo de prosa com seu marido. Por favor, vá chamá-lo. A mulher, de maneira submissa, perguntou: o coronel aceita uma limonada ou mesmo água? Teotônio simpatizava com Rosa, porém odiava imensamente Matias e, com seus modos grosseiros, respondeu apenas: muito obrigado, não quero nada. A mulher se retirou e em pouco mais de 2 minutos Matias entrou na sala. Ao ver Teotônio, perguntou de maneira cínica: o que o amigo quer em minha casa? Teotônio, ao ver o sorriso de deboche no rosto de Matias, retrucou: estou aqui para informá-lo que mandei seus homens colocarem a cerca no lugar, afinal, você está invadindo as minhas terras. Matias, lançando um olhar atrevido ao coronel, disse: quem invadiu minhas terras foi você. Se quiser vou pegar a escritura da fazenda para que veja com seus próprios olhos. Irritado, Teotônio tornou bruscamente: não quero ver escritura alguma. Não sei o que você fez, mas essa escritura está errada. Matias, para não ficar para trás, sugeriu: vamos resolver isso na justiça. Teotônio perdeu por completo a compostura. Não sei o que fez, mas há maracutaia nessa sua escritura. Porém, se quiser ir à justiça, então iremos. E, enquanto não resolvermos essa pendenga, a cerca ficará onde estava antes, pois dei ordens para meus homens atirarem no primeiro que voltar a mexer na cerca. Teotônio deixou a sala a passos firmes, sem nem mesmo se despedir de Matias. Ao sair, disse a seus homens: vamos embora. Terêncio, coloque 5 homens para vigiar a cerca. O dia, para o coronel Teotônio, já não estava sendo um dos melhores, e, com a história da cerca, o que já estava ruim ficou ainda pior. Irritado, Teotônio chegou em casa e encontrou Gaudério sentado à sua espera. Por que o compadre demorou tanto a chegar? Perguntou. Gaudério, sentado com as mãos no joelho, respondeu: o compadre há de convir que não posso deixar minhas obrigações e vir correndo só porque quer. Tenho uma fazenda para cuidar e, além do mais, as eleições se aproximam. Indignado, Teotônio retrucou: não quero saber, o compadre está fazendo promessas de campanha que não poderá cumprir, pois o governo não libera verba facilmente. Quanto à sua promessa de consertar a ponte, ficará apenas nas palavras. Quantas vezes fui à capital da província para pedir auxílio ao amigo Romão, porém ele está envergonhado por nada poder fazer,
tanto que na última vez que estive lá ele mandou dizer que havia viajado para o Paraná. Evidenciando descontentamento, Teotônio continuou. A política deve ser feita com verdade. Jamais podemos prometer o que sabemos que não poderemos cumprir, a menos que o compadre venda todas as suas cabeças de gado e reconstrua a ponte com o próprio dinheiro. Gaudério, com um olhar enigmático, respondeu. Teotônio, você é o único político que procura cumprir suas promessas de campanha. Como amigos sabe, o povo tem memória curta e logo se esquece delas. Confie em mim, pois sei o que estou fazendo. Indignado, Teotônio gritou. O compadre não está pensando no bem-estar do povo, mas, antes, está pensando em si mesmo. Como pode prometer algo que sabe que não vai cumprir? Promessas não enchem a barriga desses miseráveis. Um homem, para ser um bom político, tem que ver o que é bom para o povo. Todas as promessas que fiz em campanha eu cumpri, só não consegui cumprir o conserto da ponte, pois o governo não liberou verba para isso. Quisera ter podido fazer muito mais por minha gente. Gaudério olhou para Teotônio como se o visse pela primeira vez. Mas o amigo há de convir que, se não houver promessas, não há vitória. Teotônio, mexendo no farto bigode, falou. Prefiro perder uma eleição dizendo a verdade a ganhar dando falsas esperanças para o povo. Gaudério, franzindo a testa, retrucou. O compadre tem uma maneira de fazer política e eu tenho outra. Procurarei cumprir as promessas em campanha, embora seja impossível fazê-lo. Teotônio, levantando e andando de um canto a outro, queixava-se. Sabe quantas vezes procurei por Romão em busca de verba? 15 vezes, e, destas, só consegui verba em 2 ocasiões. Para não passar por mentiroso, muitas vezes vendi cabeças de gado a fim de cumprir algumas das promessas que fiz. E olha que não fiz muitas. Agora o compadre faz promessas de má fé, apenas para ganhar votos. Sinceramente, não esperava isso do amigo. Gaudério pensou por alguns instantes, decidindo depois mudar de posição. Está bem, vou retirar as promessas que fiz e dizer ao povo que farei o que me for permitido pelo governo, mas saiba que, se eu perder a eleição, a culpa é do amigo. Teotônio, franzindo o senho, respondeu grosseiramente. Se o amigo perder a eleição, perca com dignidade, pois a verdade é sempre o melhor caminho. Gaudério não apoiava a maneira de Teotônio pensar, porém decidiu fazer o que ele pedia, afinal, tinha pretensão de comprar a fazenda ao lado da sua e para isso contava com a ajuda do coronel. Gaudério, dissimulando sua contrariedade, respondeu. O amigo tem razão, não vou fazer promessas que sei que jamais poderei cumprir, mas o amigo não deve se esquecer de que o povo gosta de ouvir promessas, e eu só estava falando o que queriam ouvir. Irritado com as colocações de Gaudério, o coronel completou. O povo não sabe o que quer, pois, os ricos fazendeiros têm seus currais eleitorais, e isso impede que se faça uma política limpa e justa. A melhor arma que o candidato tem a seu favor é a verdade. Falando a verdade, o povo pode muito bem votar em quem quiser, independentemente da vontade dos patrões. A política é limpa, porém os políticos são sujos e desonestos, e, enquanto alguns fazendeiros têm alguns privilégios materiais recebidos de alguns políticos corruptos, o povo está definhando na miséria, e isso me enoja. Quando apresentei o amigo para ser meu candidato, confiei que fosse continuar com o meu trabalho honesto, portanto não me decepcione. Gaudério sabia que o coronel Teotônio era um homem digno, mas pela primeira vez o viu como um idealista e, sendo assim, comentou. O amigo é um sonhador, a política é suja, assim como os políticos. Faço o que acredito ser certo e, se um dia perceber que esse cenário não mudará, eu abandono a política, tornou Teotônio. Gaudério, tirando o relógio de bolso do colete, disse. Já se faz tarde, preciso voltar para a fazenda, pois tenho muitos assuntos a resolver.
Teotônio, sem mais delongas, falou. Eu também tenho muitas coisas para resolver, mas à noite quero o amigo aqui, para continuar o assunto. Gaudério levantou-se, prometendo que voltaria logo mais à noite. Clementina estava na cozinha quando o marido entrou, quase aos gritos. Clementina, mandei chamar Januário, Fabrício e Mariano para conversarmos sobre as próximas eleições, portanto coloque mais água no feijão, pois eles jantarão conosco. Clementina, apesar de ter um temperamento ácido, era passiva no que tangia às decisões do marido, de modo que respondeu. Teotônio, gosto de Januário e Mariano, porém tem algo em Fabrício que não me inspira confiança. O coronel, falando alto como de costume, passou a dizer. Não compreendo essa implicância que você tem com o amigo Fabrício. Na eleição passada, foi o que mais me apoiou e, além do mais, sempre esteve do meu lado. Clementina, irritada, respondeu. Em todo meio há sempre um traidor, Fabrício não é diferente. E olha que não costumo me enganar com as pessoas. Se quer acariciar a cabeça de uma cobra, é com você, mas depois não me venha dizer que não o avisei. Descontente, o coronel saiu pisando duro e fazendo barulho no assoalho. Faça o que eu mandei e pronto. Clementina, trocando um olhar com Almerinda, disse. Fabrício não me inspira confiança. Teotônio não parou para pensar que tudo que se comenta nessas reuniões o coronel Matias sempre fica sabendo. Como ele poderia saber, se não houvesse quem lhe contasse? Que é um traidor, disso não há dúvida, mas não se pode acusar o doutor Fabrício, afinal a senhora não tem provas que o incriminem, ponderou Almerinda, mexendo as panelas. Clementina, fechando o senho, retrucou. Januário e Mariano são fiéis a Teotônio. O único que se impõe diante das ideias de meu marido é Fabrício, e, pelo que fiquei sabendo, ele sempre traz notícias da fazenda do coronel Matias. Almerinda, com seu jeito manso de falar, acrescentou. Quem traz notícias, leva. É exatamente isso que penso, pois como ele poderia saber tanto da vida política de Matias se não participasse das reuniões? Almerinda, sorrindo, respondeu. Não apoquente as ideias, dona Clementina. Se o doutor Fabrício for um traidor, um dia isso virá à tona. Assim espero. Clementina, sem querer falar mais sobre o assunto, mudou de conversa. Almerinda, hoje coloque mais 3 pratos à mesa. Esta, com um sorriso, meneou a cabeça sem nada dizer. Capítulo 2. Fidelidade colocada à prova. Teotônio era um homem irritadiço por natureza, e seus modos rudes o faziam parecer um homem ainda mais grosseiro do que realmente era. Entrando em casa, disse abruptamente à esposa. Clementina, vou me lavar. Apenas depois que meus amigos chegarem é que jantaremos. A mulher, olhando séria para o marido, respondeu. O quê? Você sempre foi rigoroso com o horário das refeições e agora vem me dizer que só iremos jantar depois que seus amigos de política chegarem. Acho isso um desrespeito muito grande. Ora, mulher, não se zangue, é para uma boa causa. Clementina, sentindo o coração descompassar, falou sem medo. Boa causa. Todos querem um cargo político, porém ninguém está preocupado com o bem-estar dessa gente. Os que são ricos estão cada vez mais ricos, e, quanto ao povo, vive na mais completa miséria. É boa causa aos políticos pensarem somente em si. Teotônio não gostava de conversar sobre política com a esposa, de modo que foi logo dizendo. Há pessoas inescrupulosas a bem da verdade, porém meus candidatos são pessoas sérias, que visam apenas o bem do povo. Clementina, soltando uma gargalhada, acrescentou. Você se lembra do coronel José Valdêncio? Você o colocou na prefeitura, e o que ele fez para o povo? Nada.
Não bastasse isso, ainda roubava a verba que vinha para o município, e quando saiu deixou os cofres da prefeitura sem um vintém sequer. Teotônio, ao se lembrar de José Valdêncio, sentiu uma raiva imensa a tomar conta de si. Porém, tentou contemporizar. Aquele infeliz comprou uma fazenda com dinheiro que desviou da prefeitura, e foi por esse motivo que nossa amizade acabou. Mas, depois de seu mandato, ele nunca mais se reelegeu, afinal, não tinha apadrinhamento político para isso. Clementina, olhando para o marido e percebendo sua ingenuidade, acrescentou: Não confio no compadre Gaudério. Ele vai sujar seu nome, assim como José fez 15 anos atrás. Isso não vai mesmo. Não permitirei que essa história se repita, Teotônio retrucou aos berros. Teotônio, você é um idealista, porém nem todos os que você apadrinha pensam como você, falou Clementina, aproximando-se do marido. Nesse mundo de política não há honestidade, e os que são honestos acabam se corrompendo com o dinheiro que vem do governo. Pare de apadrinhar pessoas que você julga serem boas. Meu pai sempre dizia que, se alguém quisesse conhecer uma pessoa, deveria dar a ela poder, e fatalmente ela se revelaria. O compadre Gaudério é um bom homem, mas mesmo assim não confio nele. Teotônio, atordoado com os comentários da esposa, colocou fim na conversa. Política não é assunto para a mulher. Portanto, deixe que eu cuide disso. Clementina, assustada com o machismo do marido, replicou: Como assim, política não é assunto para a mulher? Haverá o dia em que os votos das mulheres serão maioria. Enquanto esse dia não chega, peço que não se meta nos meus assuntos políticos, afinal sou o chefe desta casa e tenho o direito de escolher os assuntos que deverão ser tratados ou não aqui dentro. Clementina, embora amasse o marido, detestava quando ele não dava ouvidos a seus conselhos. Enquanto o coronel Teotônio se retirava para se lavar no quarto e mudar de roupa, Clementina entrou na cozinha furiosa, comentando com Almerinda: Amo Teotônio, mas não gosto de seu jeito machista. Ele pensa que política é assunto só para homem, mas se esquece de que as mulheres sofrem com as decisões tomadas nas urnas. Dona Clementina, ele não gosta de falar de política com a senhora, porque é mulher, portanto, não dê importância a isso, falou Almerinda. Clementina, respirando fundo, queixou-se: Teotônio é muito turrão. Almerinda sorriu sem nada dizer. Depois, indagou: Virá alguém para o jantar? Clementina sentiu a raiva aumentar dentro do peito. Virão Januário, Mariano e Fabrício para o jantar. Esse Fabrício não me inspira confiança. Almerinda, sem querer colocar mais lenha na fogueira, tentou acalmar a patroa. Enquanto não há provas, não há culpados, portanto, acredite no tempo, e este será o dono da razão, mostrando se o doutor Fabrício é o culpado ou não. Clementina gostava imensamente de Almerinda, e com isso não pôde deixar de concordar com aquela senhora simples e lúcida. Clementina, sorrindo, perguntou: O que temos para a sobremesa? Preparei doce de abóbora em pedaços, pois sei que o coronel gosta, Almerinda respondeu. Almerinda, você gosta muito de Teotônio, afinal, só faz o que ele gosta. Almerinda discordou. Não seja injusta, sinhá, eu também faço tudo o que a senhora gosta. Clementina, olhando para Almerinda, sentiu o carinho tomar conta de seu ser e, com brandura, respondeu: Acho que tem razão. Não tenho do que reclamar. Almerinda, sorrindo, voltou a mexer a panela. E a menina Alice, quando voltará para casa? Nesse momento, o rosto de Clementina iluminou-se ao dizer: No mês que vem ela voltará para casa e não retornará mais à capital da província. Almerinda, sorrindo, respondeu: Alegria voltará a esta casa. Alice só sairá daqui casada, Clementina acrescentou.
Almerinda, mudando de assunto, indagou. Dona Clementina, a senhora viu que começou a trabalhar um rapaz novo na fazenda? Sem se preocupar com o assunto, Clementina confessou. Ainda não vi o rapaz, mas Teotônio me contou. Ele disse que, além de muito trabalhador, o rapaz é muito quieto. Hoje de manhã ele veio trazer leite. Sinceramente, nem parece que é peão, é lindo que só. Clementina juntou com um sorriso. Almerinda, não há peões bonitos, pois, os trabalhos que realizam os fazem demonstrar mais idade do que realmente têm. A cozinheira completou. Mas esse rapaz é diferente. Ele é moreno claro, de olhos verdes, e é muito alto, diferente dos demais. É bem verdade que tem a pele bronzeada pelo sol, mas é o rapaz mais bonito que já vi trabalhar nesta fazenda. Sem se preocupar com o assunto, Clementina brincou. Pelo jeito você está encantada com o rapaz. Almerinda, sem se dar conta da tirada maldosa da patroa, continuou. Gaudêncio é um rapaz muito tranquilo e educado. Hoje, conversando com ele, percebi que nem parece peão de fazenda, pois é sempre calado e solícito. Clementina comentou. Se tivesse 30 anos a menos, acho que já estaria apaixonada, Almerinda. Almerinda não se fez de rogada e completou. Se eu tivesse 40 anos a menos, certamente me casaria com ele. Almerinda, deixe o fogo por baixo da saia, você sempre foi uma viúva de respeito. A cozinheira, olhando para um ponto indefinido, respondeu seriamente. Fui casada por mais de 20 anos, e sofri muito quando Genésio morreu. Esse casamento nem frutos me deixou. Clementina, percebendo a tristeza na voz de Almerinda, consolou-a. Se você não teve filhos, foi porque Deus assim o quis. Pense que tem a nós, e, para mim e para Teotônio, você faz parte da família. Almerinda, os olhos úmidos, tornou com amargura. Uma árvore, quando não produz frutos, deve ser cortada e lançada ao fogo. Assim também é uma mulher que não tem filhos. Deve permanecer solteira e nunca se casar. Clementina, sentindo pena da cozinheira, passou a dizer. Almerinda, uma moça, quando se casa, não sabe se será mãe ou não. Logicamente, isso não acontece com a maioria das moças, mas, se Deus não lhe deu filhos, é porque você tinha outra missão. Você não teve um filho seu, mas foi quem deu o primeiro banho em Alice, e é quem ela tem como mãe depois de mim. Deus lhe deu uma filha, e tenha certeza de que ela ama como é uma mãe. Alice é uma filha para mim, Almerinda concordou. Quando me lembro dos tempos de criança dela, sinto saudade daquela menina arteira que mentia que estava no quarto, quando na verdade subia nas árvores do pomar. Clementina sabia o quanto aquela senhora gostava de sua filha. Alice sempre foi uma menina levada. Se não fosse você me ajudar, teria ficado louca com as estripulias dela. Almerinda, mudando rapidamente de assunto, comentou. Vou chamar Olinda para que coloque a mesa. Logo o coronel descerá e vai querer jantar. Ao se lembrar do jantar, a irritação de Clementina voltou. Hoje temos visitas. Só espero que esses amigos de política não se atrasem, pois detesto esperar. Almerinda já quase finalizara o jantar quando chamou Olinda para colocar a mesa. Os 3 convidados do coronel Teotônio chegaram pontualmente às 19 horas, para alívio de Clementina. Teotônio, como sempre fazia, colocou o guardanapo no colarinho e passou a conversar sobre política enquanto se servia. Januário comentou. Política é como um jogo de xadrez. Se mexer as peças certas, a eleição está garantida. Irritado, Teotônio acrescentou. Mas o amigo Galdério não entende isso. Ele quer ganhar as eleições fazendo promessas que sabe que não poderá cumprir. Prefiro perder uma eleição com dignidade a ganhar com falsas esperanças.
Fiquei sabendo que o Sr. Matias está disposto a mexer em seu capital para cumprir suas promessas de campanha, Fabrício falou. Teotônio, deixando a comida à mostra na boca, perguntou. Quem foi que disse isso? Fabrício, remexendo-se na cadeira, passou a explicar. Ele estava fazendo política na venda do Crispim e disse que, se ganhasse as eleições e o governo não liberasse as verbas, ele venderia metade dos gados para arrumar a ponte. Teotônio, irritado, gritou. Canalha! Todos sabem o quanto aquele homem é muquirana, mas o pior de tudo é que o povo acredita nessa mentira deslavada de um homem desonesto que mente para ganhar uma eleição. Clementina fazia sua refeição em silêncio, porém ficou observando Fabrício, que sentiu imenso prazer em revelar tal notícia. Clementina, não suportando ficar em silêncio, alfinetou Fabrício. Por acaso você estava na venda na hora em que Matias fez tal promessa? Fabrício, percebendo o olhar da mulher, gaguejou. Fiquei sabendo da notícia pelo Tobias. Clementina conhecia Tobias. Sorrindo, mencionou. Tobias não se envolve em política, pois, quando trabalhou conosco, sempre dizia que política era para os espertos e não para matutos como ele, de modo que acho estranho Tobias estar na venda ouvindo promessas de campanha do Sr. Matias. Fabrício voltou a gaguejar. Não foi Matias quem lhe disse pessoalmente, pelo menos até onde sei, ele ficou sabendo da boca de outros sobre esse boato. Teotônio, percebendo algo estranho nas afirmações de Fabrício, perguntou. Mas, afinal, quem ouviu esse comentário foi Tobias ou não? Fabrício, percebendo que se enroscava cada vez mais, finalizou a conversa. O que sei foi o que ouvi dizer do povo, portanto não sei até que ponto isso é verdade. Clementina, percebendo ela também que Fabrício se enrolava a cada palavra, concluiu. O amigo está atento a todos os passos do Coronel Matias, e isso me parece muito estranho. Fabrício, sentindo-se ofendido, perguntou. Acaso a senhora acha que estou apoiando o Coronel Matias? Se pensar dessa maneira, posso lhe garantir que está muito enganada. Teotônio, ao se dar conta de que Fabrício irritava-se com sua esposa, interveio. Não permito que fale assim com minha esposa, e além do mais é muito estranho que o amigo saiba tanto dos passos de Matias, sendo que ando pelo vilarejo e pouco sei sobre sua candidatura. Fabrício, sentindo-se mais uma vez ofendido, respondeu. Sempre fui fiel ao amigo, mas agora percebo uma ponta de desconfiança da parte de ambos, portanto peço que me dê licença para me retirar. Januário, tentando contemporizar a situação, falou. Deixe disso, homem. O coronel Teotônio é nosso amigo e não está desconfiando de ninguém. Teotônio, com o olhar matreiro, disse com a boca cheia. Não compreendi por que o amigo sentiu-se tão ofendido. Não disse que estou desconfiado de ninguém, mas, se a carapuça serviu. Fabrício, irritado com a observação de Teotônio, olhou com firmeza para o coronel. Você acabou de confirmar neste momento que desconfia da minha pessoa, portanto não tenho mais nada a fazer aqui. O jantar para mim acabou. Que os senhores me dêem licença. Januário, mais uma vez, tentou contemporizar. Fabrício, deixe de bobagem. O coronel fez apenas um comentário, que pode se aplicar a qualquer um de nós, mas lembre-se de que quem não deve não teme. Não cuspa no prato em que comeu tantas vezes. Se não fosse o coronel, você já teria perdido a fazenda que herdou de seus pais. Fabrício sentiu o rosto ruborizar-se e voltou a se sentar. Por favor, vamos mudar de assunto, pois isso já está me aborrecendo. Clementina ficou apenas observando o comportamento de Fabrício, de modo que não teve dúvidas que ele não era o que aparentava ser. O amigo é um homem de brios, mas às vezes se esquece dos favores que recebe, não é mesmo? Comentou o coronel. Fabrício, sem poder conter sua indignação,
Levantou-se e, sem pedir licença, retirou-se da mesa enquanto o coronel sorria, dizendo aos demais: "Deixe que vá. Amanhã estará de volta com nova fofoca. O dono conhece o gado que tem assim como um homem conhece os amigos que tem." Clementina sorriu ao ver o bom humor do marido, e tranquilamente terminaram o jantar, enquanto falavam de política. Fabrício saiu da casa grande da fazenda do coronel Teotônio completamente irritado, afinal sentia-se ultrajado com as palavras do dono da casa e, ao entrar na charrete, disse: "Nunca mais vou colocar meus pés nesta casa novamente." Hoje o coronel passou dos limites. Enquanto o cocheiro se retirava das terras de Teotônio, Fabrício pensava: "Não posso abandonar o coronel Teotônio agora. Compreendo que ele não confia em mim, pois sou eu quem sempre traz notícias da campanha de Matias, e isso está gerando desconfiança. Mas é melhor ter o coronel como amigo do que como inimigo." E, com esses pensamentos, Fabrício deu ordem ao cocheiro para se dirigir à fazenda do coronel Matias. Matias era um homem rico, porém o coronel Teotônio era ainda mais rico, pois sua fazenda era formada por 2 propriedades, havendo em uma delas um cafezal a perder de vista e, na outra, cabeças de gado. Pensando nas vantagens de ter o coronel Teotônio como amigo, Fabrício decidiu que se manteria longe do coronel Matias por uns tempos. Com esses novos pensamentos, Fabrício novamente deu ordem ao cocheiro para que voltasse à sua fazenda, pois sentia-se cansado e ofendido. Teotônio, ao ver o Fabrício sair, soltou uma gargalhada irônica depois de dizer a Januário e Mariano: "O amigo Fabrício ficou uma fera." Januário, embora esboçasse um leve sorriso, comentou: "O amigo desconfiou de Fabrício e certamente ele está se sentindo ofendido." Teotônio, com seu jeito grosseiro de sempre, tornou: "Não desconfiei de ninguém, apenas disse que, se a carapuça servisse, que ele a usasse." Mariano, que até aquele momento estava calado, interveio: "Fabrício é nosso amigo de muitos anos, talvez o amigo esteja sendo injusto com ele." Irritado com a defesa de Mariano, Teotônio replicou: "Os amigos não repararam que Fabrício é o único que traz notícias de Matias. Inclusive já venho percebendo isso há tempos, pois muitas vezes ele fala de coisas que só se confirmam algum tempo depois." Mariano, que não havia prestado atenção ao comportamento de Fabrício, falou: "Não havia reparado nisso, mas é verdade. Lembra quando Fabrício veio nos avisar de que o coronel Matias pagaria uma rodada de cachaça para todos na venda enquanto faria política? Ninguém sabia disso, mas 2 dias depois foi o que Matias fez, e os homens ali presentes aplaudiram cada palavra dele." Teotônio, estando a sós com Januário e Mariano, confessou: "Não gosto quando Clementina fala de Fabrício, mas a verdade é que ela tem razão. Fabrício está com os pés em 2 canoas. O amigo deve se conter ao falar sobre suas intenções políticas perto de Fabrício, pois ele tanto traz notícias de Matias quanto leva informações do amigo para o nosso rival político", concluiu Mariano com um sorriso. Teotônio era severo quando o assunto era fidelidade, de modo que respondeu: "Doravante vou prestar atenção em Fabrício, pois ele não é o que pensávamos que fosse." "Tenho uma ideia para desmascarar Fabrício", Januário sugeriu. Teotônio, remexendo-se na cadeira enquanto tomava uma taça de licor, perguntou: "Que ideia?" Januário sorriu e passou a dizer: "Quando estivermos todos reunidos, o amigo dirá que, se Gaudério ganhar as eleições, o amigo irá arrumar a ponte do Barro Preto com dinheiro próprio. É claro que o amigo não fará isso, mas, se essa conversa chegar aos ouvidos de Matias, ficaremos sabendo na venda e então teremos certeza de que Fabrício não está totalmente do nosso lado." Teotônio pensou por alguns instantes antes de dizer: "Sabe que o amigo tem razão? Como essas palavras não sairão da minha boca,
O povo jamais poderá me cobrar nada caso Galdério venha ganhar as eleições. Mariano acrescentou. Se esse boato se espalhar feito rastilho de pólvora, saberemos que foi Fabrício quem saiu com essa conversa. Teotônio gostou da ideia, de modo que prosseguiu. Vou pegar Fabrício no pulo do gato. E somente então conversarei com ele. Teotônio e os dois amigos conversaram sobre política por mais 2 horas, quando enfim Mariano e Januário decidiram ir embora. Assim que os dois amigos saíram, Teotônio foi se preparar para dormir. Sorrindo, contou à esposa. Tina, Mariano e Januário tiveram uma excelente ideia. Clementina, fingindo interessar-se pelo assunto, perguntou. Que ideia, homem de Deus? Teotônio passou a falar sobre a desconfiança que tinha de Fabrício e arrematou o assunto dizendo sobre a mentira que falaria em reunião. Clementina respondeu. Essa sim foi uma boa ideia. Enfim vocês saberão quem é Fabrício Duarte. Ele nunca me enganou com seu jeito educado, pois para mim ele não passa de um traidor. Já reparou que sempre que há um grupo de pessoas há também um traidor? Joaquim Silvério dos Reis traiu Tiradentes, Judas Iscariotes traiu Jesus, e Fabrício vai traí-lo, com certeza. Teotônio, tomado de raiva, esbravejou. Se Fabrício me trair, ele se arrependerá de ter nascido. Vou cobrar tudo o que me deve, afinal, se não fosse por mim, ele já teria perdido a fazenda dele. Clementina, aguçando ainda mais a desconfiança de Teotônio, disse. Tenho certeza de que esse boato se espalhará na venda, partindo da boca de Matias. Teotônio colocou a touca de dormir. Não me infernize ainda mais, Tina, sei bem o que faço com traidores. Ainda vai me falar que eu tinha razão, tornou a esposa. Teotônio, irritado, virou-se de lado e procurou dar o assunto por encerrado. Clementina, sorrindo, virou para um outro lado, adormecendo em seguida, enquanto Teotônio pensava nos últimos acontecimentos. Depois de um tempo, disse baixinho, temendo acordar a esposa, que dormia a sono solto. Se Fabrício estiver me traindo, vai se arrepender amargamente por isso. Com esses pensamentos, o coronel logo adormeceu, e seu ronco pôde ser ouvido pelo longo corredor da casa. Fabrício chegou em casa decidido a se afastar do coronel Matias, pois sabia que devia muitos favores ao coronel Teotônio, e uma desavença com ele seria seu fim. Porém, pensou mais um pouco e decidiu que teria uma última conversa com o coronel Matias antes do afastamento. Embora Fabrício mantivesse boa relação com o coronel Teotônio, não concordava com suas ideias políticas. Sempre dizia à sua esposa Carmozina que o coronel era um sonhador e que queria modificar o que não tinha jeito. Com esses pensamentos, Fabrício chegou em casa sentindo-se completamente desanimado e, assim que entrou, encontrou a esposa bordando uma toalha, sentada com tranquilidade na imensa sala da casa da fazenda. Carmozina era uma mulher bonita, apesar de seus 48 anos, porém não tinham filhos, embora ela tivesse ido a vários curandeiros, sem sucesso. Fabrício passara muitos anos de sua vida sonhando com um filho varão. Dizia que, apesar de ter tido tudo na vida, Deus lhe negara o dom mais precioso, que era ser pai. Carmozina tinha longos cabelos negros e silhueta esguia, sendo que tudo que vestia lhe caía bem. Fabrício, ao ver a esposa, cumprimentou-a. Em seguida, comentou. Estou farto de ser o bicho de estimação do coronel Teotônio. Você acredita que ele anda desconfiando de minha fidelidade a ele? Carmozina, embora soubesse de seu envolvimento com o coronel Matias, decidiu se calar, pois sabia que Fabrício era um homem irascível, de modo que respondeu. Não se preocupe, logo ele verá que está cometendo um engano. Carmozina, apesar de gostar do marido, sabia que ele traiu o coronel Teotônio flagrantemente, mas só dizia o que ele queria ouvir. Fabrício, ao ouvir a esposa, acrescentou,
desanimado. Não sei não. O coronel está de olho em mim, preciso tomar cuidado. Ele não tem as mesmas convicções políticas que eu, e isso me preocupa. Carmozina era uma mulher calma e passiva por natureza, por isso replicou. Não vale a pena perder a amizade de um amigo como o coronel por causa de política. Fabrício irritou-se. O coronel Teotônio nunca me indicou ao cargo de prefeito, enquanto Matias me disse que, se eu me bandear para seu lado, serei indicado na próxima eleição. Carmozina, conhecendo bem o gênio do marido, decidiu se calar a fim de não arranjar uma discussão desnecessária. Fabrício tirou o relógio de bolso, que era preso ao colete por um cordão de ouro. Vamos dormir, convidou ele. Já passa das 10 horas, e amanhã preciso ter uma conversa com o coronel Matias logo pela manhã. Carmozina cravou a agulha do bordado no tecido e colocou cuidadosamente no cesto. Obedecendo o marido, decidiu deitar-se, apesar de não sentir sono. Capítulo 3. A chegada de Leôncio. No dia seguinte, Fabrício acordou cedo e encontrou a mesa posta. Resolveu fazer seu desejum e ir até a fazenda de Matias para uma conversa definitiva com o coronel, que era abertamente desafeto de Teotônio. Ao chegar à fazenda de Matias, encontrou-o fazendo o desejum com calma. O que faz tão cedo em minha casa, homem? Perguntou Matias com sua falta de modos. Fabrício endireitou as costas e respondeu. Coronel, peço que me perdoe por ter vindo sem avisar, mas o assunto que tenho a tratar com o senhor é urgente. O coronel, limpando a boca com um guardanapo à sua frente, indagou. Mas o que tem de tão urgente para tratar comigo? Acaso tem alguma notícia do infeliz do Teotônio? Não tenho nada a dizer sobre o coronel Teotônio, mas, antes, vou ser breve. Não poderei mais ser seu informante, pois o coronel Teotônio está desconfiado de minha lealdade. Matias, naquele momento, passou do rubor à palidez. Se o amigo quer continuar a servir Teotônio, isso é com você, mas saiba que ele jamais o indicará como prefeito, e seus dons políticos não passarão de sonhos irrealizados. Fabrício era um homem interesseiro e desonesto, de modo que foi logo dizendo. O que devo fazer? Como farei o coronel confiar em mim novamente? Matias, abrindo um largo sorriso que deixava à mostra as suas presas, mas parecendo um lobo voraz, tornou. O amigo é quem deve saber o que fazer. Quanto a mim, nunca deixei transparecer que o amigo mantém os pés em duas canoas. Fabrício sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Está bem, coronel, mas ninguém deve saber que venho lhe fazer visitas esporádicas, pois, se isso cair nos ouvidos do coronel Teotônio, ele me esmagará como uma pulga. Matias soltou uma gargalhada irônica. O amigo está com medo do Teotônio. Que mal ele poderá lhe fazer? Fabrício, ofendendo-se com o sorriso malicioso do coronel Matias, respondeu. Não tenho por que ter medo do coronel Teotônio. Mas somos amigos há muito tempo e não gostaria de perder sua amizade por nada. Matias, indignado, perguntou. A política não é nada para você? Se não é nada, como quer ser prefeito? Fabrício baixou os olhos, porém o coração sentia ódio de Matias e, dissimulando seus sentimentos, apenas comentou. Não foi isso que eu disse, coronel. Mas foi isso que entendi. Fabrício, percebendo que não haveria jeito de se livrar das rédeas de Matias, acrescentou. Ter vindo aqui foi um erro. O senhor quer que eu continue a lhe trazer informações sobre o coronel Teotônio, mas isso não farei mais. O coronel me trata com dignidade, coisa que o senhor desconhece. Levantando-se da mesa com raiva, o coronel vociferou. Todos os que me apoiam na política são homens de verdade, mas você não passa de borrabotas, por isso quem não quer mais sua presença nesta casa sou eu. Fabrício pensou por mais alguns minutos, depois falou.
Desculpe, coronel, estou nervoso, não foi isso que eu quis dizer. Fabrício sentiu-se humilhado ao ter que pedir desculpas ao coronel Matias, por isso acrescentou: vou lhe provar que sou um homem de verdade e que mereço a cadeira da prefeitura. Matias, percebendo que ele conseguira intimidar Fabrício, disse: está bem, vamos esquecer essa prosa. Aliás, o amigo me provou que me é fiel, agora sente-se e tome café comigo. Fabrício estava demasiadamente magoado com o coronel Matias para sentar-se à mesa com ele, de modo que foi logo dizendo: desculpe, coronel, mas preciso ir. Hoje venderei algumas cabeças de gado, e o comprador logo estará na fazenda. Matias, sorrindo, despediu-se de Fabrício. Ao vê-lo se retirar, pensou: esse sujeitinho é perigoso. Se ela pensa que algum dia vou indicá-lo para prefeito, está muito enganado. Matias perdera o apetite depois da conversa com Fabrício. Levantando-se, deu ordem para que atrelassem seu cavalo para percorrer a fazenda. Ele era um homem sem escrúpulos, e o administrador da fazenda tinha ainda menos escrúpulos que o patrão. Matias aproximou-se de Bento, o administrador, e perguntou: e então, como estão as coisas? Bento, como sempre bajulador, respondeu: estou com problemas com o peão e já não sei mais o que fazer. Surpreso, o coronel Matias indagou: mas de quem você está falando, homem? Falo de Leôncio. Não posso negar que seja trabalhador, mas ele tem grave defeito de não me respeitar como administrador da fazenda. Mando ao cafezal, e ele diz que ficará cuidando do gado. Quando mando cuidar do gado, ele diz que vai ao cafezal. O coronel, irritado, gritou: Bento, você é homem ou não? Se o coloquei neste cargo é porque confio em você. Ademais, é a carroça que comanda o burro, não o contrário. Bento perguntou: o que faço, coronel? Mande esse sujeitinho falar comigo na casa grande. Bento sabia que quando o coronel chamava alguém para uma conversa era para dispensar seus serviços. Com isso, sorriu, satisfeito. O coronel deu algumas ordens para Bento e logo se retirou com seu cavalo, deixando o administrador se regozijar. Bento pensava: Leôncio é um homem bem apanhado, e Mariazinha está encantada por ele, mas o sujeito não ficará com ela, pois, antes que isso aconteça, ele pegará suas trouxas e sumirá daqui. Bento gostava de uma moça que trabalhava na casa grande, chamada Maria, uma moça que não costumava dar trela a ninguém. Apesar disso, a beleza da jovem donzela despertara a paixão em Bento, que logo percebera que Mariazinha estava apaixonada por Leôncio. Porém, Bento desconhecia que Leôncio mal dava atenção a Mariazinha. Sendo assim, decidira articular um plano para fazer com que o rapaz fosse embora da fazenda. Bento se aproximou de Leôncio, que colhia café. Leôncio, o coronel quer ter um dedo de prosa com você. O rapaz, sem saber do que se tratava, perguntou: mas o que o coronel quer comigo? Não sei, mas é melhor não deixá-lo esperando. Leôncio, em sua simplicidade, falou: diacho. Quando o coronel quer falar com alguém é para dispensar do trabalho. Bento sorriu ao ouvir o comentário do rapaz. O que você andou fazendo? Ara. Não fiz nada. Faço o meu trabalho e cumpro com minha obrigação. Bento, abrindo a boca em um largo sorriso, comentou: não se preocupe, quem não deve não teme. Leôncio viu o administrador se afastar, porém ficou preocupado ao saber que o coronel queria lhe falar. Bento saiu imediatamente e, andando com rapidez, dirigiu-se à casa grande, que ficava longe do cafezal. Leôncio era um rapaz moreno, de costas largas, com um rosto de beleza singular e um corpo másculo que despertava os sonhos de todas as donzelas da fazenda.
Ao chegar à varanda da casa grande, estava esbaforido, pois viera quase correndo conversar com o coronel Matias. Antes de procurar pelo patrão, no entanto, entrou na cozinha e encontrou com Mariazinha, que retirava a mesa. A moça, ao ver o rapaz, abriu um largo sorriso e, em sua ingenuidade, perguntou: "O que faz aqui a essa hora, Leôncio?" O rapaz respondeu, tímido: "O coronel quer conversar comigo, mas antes peço que me sirvam uma caneca de água, pois minha boca está seca." Mariazinha não gostou de saber que o coronel queria conversar com Leôncio, pois tinha ciência de que, quando ele chamava algum peão era para despedir ou para colocar em um trabalho pior. Prontamente pegou uma caneca grande e a encheu com água da talha. Com um olhar desconfiado, falou: "Leôncio, tome cuidado, pois quando o patrão chamar não cheira a coisa boa." O rapaz, depois de entornar a caneca, respondeu: "Ara, nada fiz para ser chamado à casa grande." Mariazinha, que antipatizava com Bento, tornou: "Corto minha mão se Bento não tiver alguma coisa a ver com isso." Leôncio, ignorando as palavras da moça, pediu que ela avisasse o patrão de que ele o aguardava. "Enquanto espera, reze, pois só Deus para ajudá-lo", falou a moça, temendo o pior. Leôncio, com seu jeito um tanto grosseiro, respondeu: "Ara, Mariazinha, não vejo motivos para tanta preocupação. Se o coronel é homem, eu também sou, e meu pai me ensinou a nunca ter medo de homem nenhum." A moça, ignorando a resposta do peão, saiu rapidamente a fim de informar Matias sobre a presença de Leôncio. O coronel estava em seu gabinete, contando alguns contos de réis, e assim que foi informado de que o rapaz o esperava ordenou: "Diga para esperar um pouco. Logo mando chamá-lo." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A moça saiu sem nada a responder e, ao entrar na cozinha, viu Leôncio segurando firmemente o chapéu, a roupa toda suarenta. Mariazinha lhe ofereceu limonada, porém o rapaz se recusou a tomar. Passados 20 minutos, o coronel enfim entrou na cozinha e, com seu jeito grosseiro, disse: "Então você é o homem que está desrespeitando as ordens de Bento." Leôncio, naquele momento, percebeu que Bento havia mentido. Tentando se defender, falou: "O coronel há de me perdoar, mas eu nunca desrespeitei Bento, afinal, ele não é o administrador da fazenda." Matias achou o rapaz arrogante para um simples peão. Sem pensar muito, disse: "Venha até meu gabinete. Vou acertar suas contas e quero que vá embora de minha fazenda ainda hoje." Leôncio estremeceu, porém, decidiu acatar mansamente as ordens de Matias. O coronel, no entanto, costumava trapacear os funcionários, de modo que deu somente 12 réis pelos serviços prestados. Leôncio pegou o dinheiro e, sem reclamar, saiu da casa grande, despedindo-se apenas de Mariazinha. A moça, ao saber que Leôncio havia sido dispensado do trabalho, perguntou: "Bento inventou uma mentira, não é mesmo?" Leôncio, levando o velho chapéu de palha à cabeça, respondeu: "Bento é uma cobra que age sorrateiramente e, quando percebemos, já fomos picados por ele." O rapaz saiu e decidiu ir até a choupana pegar suas poucas roupas e sair imediatamente da propriedade de Matias. Estava indignado com a atitude de Bento, porém não sentia raiva do administrador. Cansado de andar, sentou-se sob a copa de uma árvore de ipê roxo, pensando: "E agora, onde vou procurar trabalho? O dinheiro que aquele miserável do Matias me deu mal dá para uma semana." Leôncio não viu, mas uma figura masculina se formou à sua frente e disse em pensamento: "Procure pelo coronel Teotônio, ele lhe dará trabalho e uma choupana para morar." Leôncio não ouviu as palavras proferidas por aquele espírito, porém logo registrou e repetiu em voz alta: "Vou procurar o coronel Teotônio."
Todos dizem que ele é um bom homem, quem sabe não me dá trabalho. Leôncio levantou-se e, pegando sua pequena trouxa, dirigiu-se à fazenda de Teotônio, que ficava a 5 léguas da fazenda de seu antigo patrão. Andava vagarosamente, pois sabia que o coronel Teotônio não costumava empregar peões que haviam trabalhado para Matias, porém mesmo assim o rapaz aventurou-se em andar por um longo trajeto a fim de conseguir trabalho. O tempo foi passando, e somente na metade da tarde Leôncio chegou à fazenda do coronel Teotônio. Estava sedento e suarento devido à longa caminhada. O rapaz encontrou Juca, que estava próximo à porteira, e, com voz sumida pelo cansaço, perguntou: